Meu amigo, olá minha amiga, tudo bem com você? Sou o Dr. Beato Neto. A gente vem conversando sobre terapia psicossomática na dor. Nós estamos aqui em um local real de atendimento, onde conversar um pouco nesse vídeo, um pouco mais sobre dores na coluna vertebral, e especialmente sobre a coluna cervical. Tá? Então, os significados dentro da terapia psicossomática dessas dores, localização desses psicossomatótomos, né, e possíveis remissões dessas dores. Bom, primeiramente é importante a gente lembrar que a coluna cervical ela representa uma área de transição. Tudo aquilo que você pensa, imagina, que fica representado, fica registrado pelo cérebro e que não consegue concretizar, realizar no seu corpo físico. Então é como se você travasse o caminho entre aquilo que você pensa, aquilo que você planeja, até o caminho de realização, de concretização através das suas atitudes corporais. Então a coluna cervical serve como uma ponte, uma ligação entre o que você pensa e o que você realiza. Quando você não consegue concretizar aquilo que você realiza, você congestiona essa via, congestiona essa região de pensamentos, essa região de planejamento. E a partir daí, as afecções começam a se somatizar com maior força. Tá? Então, psicossomatótomos nessa região são característicos de pessoas que têm muitos planos, mas não têm capacidade de realização desses planos. Tá? Então, eles pensam muito, estão ali procurando verdadeiramente um caminho, uma solução para aquele problema, mas por um motivo ou por outro, seja uma impotência física, seja algo de uma instância superior, algo que não dependa simplesmente da vontade dele, e ele vai sendo barrado nesse sentido. Então o que ele pensa como solução não dá certo, pensa sobre outra forma de resolver, não funciona. E aí isso tudo vai se somando, vai se somatizando, e essa região da coluna cervical, ela vai ficando rígida, porque o indivíduo começa a se sentir menos flexível, com menos capacidade de ir atrás de novas soluções, de novas informações. Tá? É importante a gente lembrar também que a coluna como um todo, ela tem duas porções dentro da psicossomática: a porção feminina e a porção masculina. A porção feminina ela está voltada à absorção de choques, à flexibilização, e isso é papel do disco intervertebral, que é exatamente uma estrutura discoide, né, de absorção de impacto, que fica entre os corpos vertebrais, fica entre os ossos da coluna. E a porção masculina, né, do segmento da coluna, é exatamente o corpo vertebral. Então ele fica comprimindo, fica amassando, fica apertando o tempo inteiro através do peso e da resultante de força dos movimentos. Isso vai deformando aos poucos o disco intervertebral. O indivíduo começa a perder a sua característica, a sua capacidade de verificar novas possibilidades, de chegar em outros lugares, e a partir daí ele abre no disco intervertebral um psicossomatótomo que vai enfraquecer suas fibras, e aí corre o risco de ter uma herniação, que é a liberação do núcleo pulposo do disco intervertebral, e aí você pode ter uma hérnia de disco. Tá? Muito tempo pensando, muito tempo parado na mesma posição. Hoje em dia, com o advento do celular, advento da informática, a necessidade que temos da informática, isso leva o indivíduo a passar muitas horas em frente ao computador, em frente a uma tela, e isso vai diminuindo a sua flexibilidade para outros estímulos. Quer dizer, você ficar muito absorvido em um único tema, ficar travado, ficar trancado, a busca de uma única solução, faz com que o disco intervertebral sofra a influência
desses psicossomatótomos e vai enfraquecendo passo a passo as suas estruturas moleculares. Já em relação ao corpo vertebral, o que mais acontece é o aumento dos limites, né? O aumento da periferia. Então ocorre um acúmulo de células ósseas nas bordas dos discos intervertebrais. Isso é conhecido como osteoftose vertebral ou bico de papagaio. Exatamente para que o indivíduo possa ter uma área de suporte maior do que a que ele tem. Então, com certeza esse indivíduo está sobrecarregado, com certeza esse indivíduo está se pondo em determinadas situações onde as forças íntimas dele, as fibras mais íntimas dele, psíquicas, não estão mais aguentando. E ele tem que resgatar essa força de alguma forma, de algum lugar, e aí ele vai transmitindo para a porção masculina da sua coluna vertebral essa informação. Isso é tanto para mulheres como para homens, tá? Então, independente, há homens mais flexíveis e menos rígidos nas suas decisões, há mulheres mais rígidas em suas decisões e menos flexíveis. Então isso vai muito de acordo com a personalidade, com a ânima de cada um, tá? Em relação a essas dores, elas podem ser relacionadas ao disco, como a gente está falando, são dores discogênicas, podem ser relacionadas a dores oncogênicas, que é esse processo unciforme, que é essa borda ao redor do corpo vertebral, mas também ela pode ser uma dor muscular da região da coluna, pode ser uma dor ligamentar, né, principalmente o ligamento amarelo, pode ser uma dor radicular, então tanto pode ser uma dor ganglionar. Então, tanto a dor radicular como a dor ganglionar são dores que a gente diz neurogênicas, quer dizer, de causa dos nervos. Uma leitura da terapia psicossomática sobre dores neurogênicas é exatamente que o indivíduo não tem condições mais de transmitir informações sobre o que ele sente, ou não tem mais condições, não tem mais espaço na sua psique para absorver informações de sofrimento. Então, aquela pessoa que está ali estagnada, está realmente na zona de limite para o atendimento de seu sofrimento ou de sofrimento de outras pessoas. Aquela pessoa que não aguenta mais notícia ruim, aquela pessoa que não aguenta mais sofrimento, principalmente informações de sofrimento. E ela tem uma tendência a bloquear isso. Então a gente entende que quando bloqueia alguma área, a gente abre naquela região uma região de congestão, uma região de interferência. E isso é um psicossomatótomo. E quando a gente tem uma dor neurogênica, ela tem características diferenciadas. É uma dor de queimação, uma dor empontada, uma dor agulhada, uma dor que se irradia, diferente de uma dor discogênica, que é localizada, uma dor na articulação, por exemplo, da coluna, né? Ela é uma dor localizada. Existe um fato muito importante quando a gente vai lidar com dores articulares na coluna, que é exatamente a localização. Tá? Então, como vocês podem estudar em anatomia, nós temos os processos articulares das vértebras, tanto os superiores como os inferiores. Os processos articulares superiores estão envolvidos com a capacidade de sustentar indivíduos acima de si. E, quer dizer, a minha correlação com indivíduos que estão socialmente acima de mim. Mãe, pai, chefes, professores. Quando a gente tem interferência nos processos articulares inferiores, que a gente perdeu a capacidade de articulação, de adaptação, de resolutividade de alguns problemas com indivíduos socialmente abaixo de nós. Então, filhos, alunos, funcionários, tudo isso, então a gente perde essa capacidade de ser mais maleável, de ser mais flexível. E abre nessa região um local de menor resistência, onde vai haver uma degradação dessas estruturas e se instala um psicossomatótomo. Quer dizer, o local de menor resistência é o seu ponto fraco. E o psicossomatótomo é a ligação entre a sua mente e o corpo para que os sintomas físicos apareçam. Tá? Então, pessoal, de uma forma bem simplificada, de uma forma bem básica, a gente pode falar sobre alguns tipos de dores na coluna, especialmente sobre a coluna vertebral. Se você gostou, você deixa seu like,
você aciona as notificações aqui no nosso canal do YouTube, Terapia Psicossomática na Dor, Dr. Liberato Neto. Você nos acompanha no nosso Instagram, @Terapia Psicossomática na Dor. Você acompanha no nosso Facebook, Terapia Psicossomática. Lembrando que todo domingo nós temos a nossa live às 11 horas. E esse assunto foi uma indicação de um e-mail. Você também tem algumas indicações, você pode mandar para terapiapsicossomáticanador@gmail.com, e vai ser muito bom poder conversar e dirimir um pouquinho a sua dúvida, a sua angústia, na realidade ajudar você dentro desse assunto. Sou o Dr. Liberato Neto e foi muito bom falar com você sobre dores na coluna vertebral. Forte abraço.